Que bênção! Que bênção é ter você aqui com a gente. Estamos entrando no ar a partir de agora com o programa Manaim News. Que bênção é ter você aqui conosco, acompanhando a programação da TV Manaim. Na edição do Manaim News de hoje, você ficará por dentro aí das notícias sobre a Igreja Cristã Maranata no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Então vem comigo, vem pra cá, porque a partir de agora o Manaim News está entrando no ar. Mas antes eu tenho uma notícia aqui também para você. Quero te lembrar que neste final de semana tem seminário e você vai poder acompanhar o seminário aqui pela nossa TV Manaim. Então vamos aprender sobre a palavra de Deus, os ensinos da palavra do Senhor. Então fique atento, já marca aí para você estar acompanhando a gente, participando de mais um seminário. Agora sim, vamos começar conferindo as notícias, sabe de onde? De Minas Gerais. É isso mesmo, com o nosso correspondente, o nosso companheiro Marcelo Rosa. Marcelo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge Pessoa. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Manaim News. Agora, vamos trazer as notícias do estado de Minas Gerais. E vamos falar de batismos, começando com este que aconteceu na igreja de Inhapim, em Minas Gerais. Outro batismo aconteceu agora na região de Conselheiro Pena. Vamos ver imagens da caravana que aconteceu na Igreja Cristã Maranata Ilha 1, em Governador Valadares, onde os irmãos, após uma vigília de preparo para este evento, saíram às ruas, louvando e convidando para o culto, que teve a participação de muitos visitantes para a honra e a glória do nome do Senhor. Da mesma forma, outra caravana aconteceu agora na cidade de Ipatinga, também com uma vigília de oração em preparo para este evento em que os irmãos foram para as ruas e o louvor visitou os corações. E o nome do Senhor foi proclamado. No culto à noite, uma grande bênção com a presença dos visitantes e muitos corações que se renderam ao Senhor. Agora as imagens são de um mini seminário da área de Major Prats, em Montes Claros, Minas Gerais. Foi realizado na cidade de Muriaé, na Universidade Unifar Minas, uma oficina de acessibilidade, e este trabalho contou com a participação enorme de pessoas que receberam ali um conteúdo precioso para esta importante inclusão na obra do Espírito. Fotos da reunião com os obreiros da MG 111. Imagens do culto especial com assistência às famílias na igreja do bairro do Campo. Foto de uma ceia com as famílias na ICM Nova Brasília, na cidade de Piuí. Imagens de uma vigília com os jovens da região de Ouro Branco, Lafayette e Congonhas. Foto do encontro dos grupos de louvor da região Vale Jatobá e Tirol. Agora, as imagens são de uma visita que aconteceu no Lar dos Idosos, na região de Montes Claros, louvado seja o nome do Senhor. Foto de um mini seminário com as regiões Betim, Cruzeiro do Sul, Petrolândia e São Luís. Imagens agora de uma vigília de jovens da área São Luís, da Grande Belo Horizonte. Foto de um culto especial em comemoração aos 18 anos da Igreja Efigênia 2 em Governador Valadares. E esta foi a nossa participação no Manaim News de hoje. Nos despedimos assim dos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. E agora segue com você, Jorge Pessoa. Agradecemos aí as notícias de Minas Gerais e agora vamos sair de Minas. Vamos direto para o Rio de Janeiro. Começaremos ali com o nosso irmão, correspondente Hilton Medeiros, falando sobre a região aí da Baixada Fluminense. E na sequência, você confere aí as demais regiões do Rio. Alô, Rio de Janeiro! Olá, irmão Jorge, paz do Senhor Jesus a todos. No Paulo Lazareto tivemos uma vigília com ceia e te convido a acompanhar conosco o que aconteceu. Foi realizada uma vigília com ceia reunindo pastores, ungidos, diáconos e seus familiares. Um momento de grande comunhão e renovo espiritual, onde todos se reuniram para glorificar a Deus pelas bênçãos alcançadas pelo seu povo. A ceia foi marcada por gratidão e louvor, reconhecendo as maravilhas operadas pelo Senhor.
Entre orações e louvores, irmãos e irmãs renovaram suas forças e reafirmaram seu compromisso com a obra de Deus. Uma noite de grande operação do Espírito Santo. Aconteceu uma retransmissão do culto com o tema A Mente na ICM Estrada do Lazareto, em Queimados, com a participação de muitos irmãos e visitantes. Foi uma grande bênção, muitas experiências colhemos neste culto. Dons foram transmitidos e confirmados na assistência. Daremos continuidade com a nossa irmã Natália Bento e eu me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus. Até semana que vem. A paz do Senhor Jesus, irmão Hilton, e a todos que nos acompanham aqui no Mana News. Vamos às informações aqui da região metropolitana. Aconteceu na igreja de Parada Modelo um culto de glorificação ao Senhor pelos 30 anos do templo na cidade de Guapimirim. São 3 décadas de vitórias alcançadas na presença do Senhor. A igreja de Parada 40, em São Gonçalo, realizou uma evangelização em uma das escolas do bairro. Os participantes viveram experiências marcantes na presença do nosso Deus. Um seminário especial com idosos foi realizado no Anfiteatro em Bangu, no Rio de Janeiro. Os irmãos puderam sentir mais uma vez o operar do Espírito Santo em suas vidas. E como os irmãos já sabem, ainda não acabamos por aqui. O irmão Marco continuará com mais notícias do nosso estado do Rio de Janeiro. A paz do Senhor Jesus a todos e até semana que vem. A paz do Senhor, Natália, e a todos os irmãos que nos acompanham no Mana News. Seguem os nossos destaques. Em meio ao mundo sem esperança, um povo que se levanta com um propósito: levar o Evangelho de Cristo aos necessitados. Este é o Evangelho Sem Fronteiras, um trabalho que une fé, evangelização e muitas experiências com o Senhor. A igreja de Itinga reuniu um grande grupo de irmãos da região de Angra dos Reis que saíram pelas ruas louvando ao Senhor, alcançando vidas, evangelizando famílias e levando o amor de Deus às pessoas. Vidas foram restauradas pela operação do Espírito Santo, que usou de forma gloriosa os nossos irmãos. Ainda há muitos lugares a serem alcançados, muitas vidas esperando por uma palavra de salvação. Nossos irmãos estão empenhados neste trabalho, indo por todos os lugares e levando o evangelho eterno a todos. Louvado seja o nome do Senhor. A cidade de Barra Mansa foi impactada pelo mover de Deus por meio do trabalho do Evangelho Sem Fronteiras. Com o envolvimento das igrejas locais e a participação expressiva dos jovens, tudo se iniciou com uma madrugada especial. Em seguida, foi realizado um plantão de oração com todos os participantes. Logo depois, as ruas do centro de Barra Mansa se transformaram em um grande campo de evangelização, com louvores, orações, pregações e assistência às pessoas, inclusive dentro dos estabelecimentos comerciais, onde portas se abriram e corações foram tocados pela presença do Senhor. O encerramento aconteceu com um culto evangelístico ao ar livre, no corredor cultural, reunindo irmãos, visitantes e muitos dos que foram alcançados nas ruas. A presença de Deus foi real e transformadora, enchendo aquele lugar com sua glória. Louvado seja o nome do Senhor por cada vida envolvida neste trabalho e por cada alma tocada por sua palavra. Meus irmãos, eu encerro aqui a minha participação e agora quem vai trazer as informações é o nosso correspondente Almir Abá. A paz do Senhor. Irmão Marcos Lacerda, a paz do Senhor Jesus. Nós tivemos uma semana abençoada aqui em Resende e queremos compartilhar todos os detalhes com você que nos acompanha aqui semanalmente no Mana News. Vamos ver. O Evangelho Sem Fronteiras atuou no bairro Liberdade, em Resende, com força total. Jovens e irmãos de todas as igrejas se reuniram para evangelizar os moradores, levando mensagens de fé e salvação. Os dons espirituais concedidos pelo Senhor se manifestaram em experiências marcantes, confirmando a ação de Deus em cada detalhe. À noite, o culto no ponto de pregação do bairro foi um verdadeiro mover do Espírito Santo. O local ficou pequeno para tantas vidas que compareceram, incluindo vários visitantes. Louvor e conversões marcaram esse grande dia, provando que o Evangelho realmente não tem fronteiras. Maravilha, glória a Jesus. Uma semana abençoada a todos os irmãos. Retornamos agora aos nossos estúdios com o nosso irmão Jorge Pessoa. Amém! Um abraço ao nosso povo aí do Rio de Janeiro, obrigado a todos os nossos queridos irmãos. E agora nós vamos para São Paulo, indo diretamente para São Paulo com a nossa correspondente, a nossa irmã
Tamires Campos. Tamires, agora é com você aí diretamente de São Paulo, pode falar. A paz do Senhor Jesus Jorge, a paz do Senhor irmãos, que bênção estar em mais uma Manaí News. Nós vamos começar conferindo a bênção que foi a reunião de obreiros na área sul de São Paulo. Neste final de semana foi realizada uma reunião especial com todos os obreiros, diáconos, ungidos e pastores da área sul. O tema central foi o trabalho com os grupos de assistência. O Senhor concedeu um precioso aperfeiçoamento no cuidado do obreiro com as ovelhas, trazendo direção sobre como conduzir cada reunião, realizar visitas e se posicionar diante das necessidades apresentadas nos grupos. Na microrregião de Campinas, aconteceu mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras, que reuniu a igreja com um só propósito: anunciar a salvação. Na ICM de Aurucã, o dia começou com a evangelização nas ruas, louvores entoados com alegria, convites entregues e toda a cidade marcada pela presença de Deus. O envolvimento das igrejas da região trouxe unidade e força à obra, e o resultado foi visível: vidas alcançadas e corações tocados. À noite, um culto especial reuniu muitos visitantes. Louvores e uma mensagem trazida pelo Espírito Santo edificaram a todos. Um marco para a microrregião de Campinas, onde o nome do Senhor foi glorificado. Ainda na região de Campinas, na cidade de São João do Boa Vista, foi realizada mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras. A programação teve início às 14h, com uma mensagem especial para a igreja, trazendo edificação e despertamento espiritual. Em seguida, os irmãos saíram pelas ruas da cidade para evangelizar, levando a mensagem da salvação com louvores e distribuição de convites. Os jovens participaram também de uma aula voltada especialmente para eles, com orientações sobre o serviço ao Senhor. O dia foi encerrado com um culto especial que contou com a presença de visitantes e foi marcado pela operação do Espírito Santo em cada momento. Na cidade de Sertãozinho, tivemos um evento dos mais sábios, e quem conta pra gente como foi é o pastor Bísio. Tivemos aqui na igreja de Sertãozinho, interior de São Paulo, um encontro com os mais sábios, com as pessoas idosas, uma grande festa na presença do Senhor. Temas voltados para a necessidade diárias deles, familiares, espirituais, a vida social, a interação deles com a igreja, a instrumentalidade, para que eles tenham essa etapa da vida com qualidade, qualidade na fé, na comunhão com o Senhor e qualidade física também. Então, um trabalho glorioso que Deus tem nos abençoado e nós queremos multiplicar esse trabalho aqui na nossa região, nas demais igrejas, e que outros irmãos também que participam aqui desse programa possam multiplicar nas suas regiões. Amém? Nós estamos à disposição para mais dicas, para mais informações sobre esse trabalho e que Deus nos abençoe nesse trabalho tão glorioso com as pessoas idosas, os mais sábios que nós amamos tanto, e eles são tão importantes no corpo de Cristo. E por fim, nós vamos lá para a região do Vale do Paraíba. Por lá, as igrejas do Vale do Paraíba se reuniram no Manaí para uma vigília especial voltada às famílias. Muitos visitantes estiveram presentes. A mensagem em 1 Samuel 1 mostrou a importância das famílias oferecerem as suas vidas em adoração ao Senhor e usar a oração como arma espiritual. Nessa vigília foram revelados muitos dons de curas e restaurações das famílias. A porção do Senhor naquele lugar aqueceu os corações. Já os jovens da região foram às ruas para mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras em São José dos Campos. O bairro evangelizado foi Alto de Santana e os irmãos da igreja participaram de um mini seminário antes da evangelização. As aulas foram um preparo para as abordagens e tiveram os temas restauração, dons espirituais e salvação. Quem recebeu os convites se alegrou com os louvores entoados e se identificou com os dons revelados durante as buscas para o Evangelho Sem Fronteira. O culto evangelístico foi uma grande festa ao Senhor. Houve salvação de vidas. Glória a Deus. Glória a Jesus, que bênção foi o estado de São Paulo nessa semana. E nós ficamos por aqui. A todos, a paz do Senhor Jesus. Agora é com você, Jorge. Maravilha! Saindo da região sudeste, vamos agora falar sobre a região centro-oeste do Brasil com a nossa irmã Rayane Biezek. Rayane, é com você. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge. Em Goiás, os irmãos têm vivido o cumprimento de promessas e muita alegria na presença do Senhor. Momentos especiais que fortaleceram a fé e a comunhão entre os irmãos, frutos de trabalhos evangelísticos. O irmão Neemias José irá nos dar mais detalhes. Na ICM em Rio Verde, tivemos um culto de ceia marcado por comunhão, reverência e muitas experiências com o Senhor.
A presença de Deus foi real, renovando vidas, fortalecendo corações e confirmando o seu cuidado para com a sua igreja. Glória a Deus! Irmão Jorge, é com você. Voltamos semana que vem trazendo mais notícias da região do Centro-Oeste. A paz do Senhor Jesus a todos! Muito obrigado pelas notícias. Vamos encerrar falando da capital do nosso país. Vamos falar sobre Brasília com o correspondente Felipe Martins. Felipe. Irmão Jorge e todos os queridos que nos acompanham, a paz do Senhor Jesus. Meus amados, nós estamos aqui mais uma vez com muita alegria para compartilhar com os irmãos um pouquinho do que o Senhor fez aqui em Brasília. E ali no Manaim aconteceu um batismo com as igrejas das micro-regiões da BR-060 e do Gama. Bendito seja o Senhor que tem acrescentado vidas ao seu rebanho e por esses irmãos que tomaram a melhor decisão de suas vidas em aceitar o Senhor Jesus e pelo testemunho público de fé. Louvado seja o nosso Deus. E agora nós vamos ver imagens de um trabalho que tem sido feito com jovens da micro-região da Ceilândia, onde os jovens fizeram uma caravana de visitas em muitos lares. Ao final, eles se reuniram e fizeram um culto de glorificação ao Senhor por todas as experiências alcançadas em cada lar que os irmãos entraram. Louvado seja o Senhor. E os jovens da micro-região da Asa Norte também realizaram uma caravana de visitas aos lares dos irmãos da Igreja do Sudoeste. Louvado seja Deus. E encerrando nossa participação, nós mostramos imagens de um culto com os pais, que foi realizado pela micro-região Norte. E nesse culto foi ministrada uma palavra da parte do Senhor de fortalecimento para os lares. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Quantas vitórias o Senhor tem nos concedido. Nós voltaremos na semana que vem com muitas vitórias que o Senhor vai conceder aqui para Brasília. A paz do Senhor Jesus. E aqui você já sabe, você fica sempre bem informado, atualizado, tudo que está acontecendo na obra do Brasil, a obra não só do Brasil, mas também no exterior. Lembrando mais uma vez que nesse final de semana tem seminário e você vai acompanhar o seminário, vamos aprender mais da palavra de Deus, a sua doutrina, vamos aprender os ensinamentos da parte do Senhor aqui pela TV Manaim. Bom, teve algum evento em sua igreja, aí na sua igreja local, aí na sua cidade, em sua região, mande para cá tudo o que está acontecendo. Deus tem abençoado esse lugar. Então envie as notícias. Teve batismo, teve ali Evangelho Sem Fronteiras, um trabalho de evangelização. Envie tudo aqui para a gente. marainews@radiomanaim.com.br. Até a próxima e a paz do Senhor Jesus.